Na semana passada, por causa do acidente na sede da Vale, em Cubatão, o canal do Porto foi fechado, gerando prejuízos. Para falar mais sobre esse e outros assuntos do Porto de Santos, nós recebemos o nosso comentarista Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, obrigado mais uma vez por estar conosco. Esse acidente da Vale aí fechou a estrada, né, a entrada lá do polo de Cubatão. A produção foi interrompida porque a fábrica foi evacuada e outras também foram, né, que as pessoas foram retiradas do local. Dá para estimar o prejuízo que isso pode ter causado, Maxwell? Inicialmente, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Irineu. Evidentemente que uma estimativa exata é muito difícil que nós possamos... Sem o prejuízo material da própria Vale, né, também, né, Maxwell? Indiscutivelmente, Irineu. Mas o que é importante a gente mencionar numa situação como essa é principalmente a falta de interlocução que nós temos na nossa região para com a cidade Porto, porque na verdade todos esses impactos, Irineus, eles são impactos que atingem diretamente a vida de toda a sociedade, de toda a comunidade portuária. E nós percebemos hoje a falta de interlocução nesse sentido. Isso já ocorreu em outras oportunidades, não só como em outros incêndios e, evidentemente, posterior a isso tudo que ocorreu, nós não percebemos que ações efetivas foram tomadas em relação a tudo isso que ocorreu, não só agora em Cubatão, mas também em Guarujá e no Porto de Santos. Você citou aí esses outros incidentes que nós tivemos, né, Marcos, que é o caso da Local Frio, né, no ano passado, e em 2015 a gente também já teve o da Ultracargo, que teve proporções também que assustou até a gente, né, aquele grande incêndio, e na entrada da cidade, que poderia ter dificultado ainda mais, né? Porque, de repente, se você fecha a entrada da cidade, a coisa ficaria muito mais complicada. Isso indica uma falta de investimento em prevenção, Márcio? Não tenha dúvida. Nós já sabemos como a fórmula ela funciona, Irineu. O poder público ele é bastante engessado em virtude de inúmeros procedimentos que existem para que se cumpra toda a obrigatoriedade legal nos quesitos que são relacionados a investimentos. Quando a gente fala dessa interlocução cidade e porto, nós precisamos ter ou uma secretaria ou algum departamento ou até propriamente a AGEM, que é um órgão que cuida de todos os interesses da nossa região metropolitana, atuando para que se haja legislações, leis eficazes de contrapartida em virtude de acidentes que porventura possam ocorrer nos portos brasileiros, ou não só de Santos, ou do Guarujá, ou de Cubatão também. Por que eu pontuo esta condição, Irineu? Porque as condições que nós temos hoje no Porto de Santos, especificamente, são condições de risco. Nós armazenamos produtos de riscos e acidentes ou incidentes, eles podem ocorrer em virtude de inúmeros fatores. O que nós precisamos saber é como nós vamos tratar estas questões e esses incidentes no Porto de Santos. E que envolve, nesse caso também, indústrias que são da iniciativa privada, não é, Marcos? Sem sombra de dúvida, e que tem uma velocidade muito maior nesta questão de investimento. Vamos dar um exemplo prático. A Ultracargo, ela, em virtude do último acidente que ocorreu, com as proporções que nós já sabemos, ela poderia, de alguma forma, dar a contrapartida para a cidade, em virtude deste incêndio, fazendo investimentos, por exemplo, na entrada de Santos, porque ela prejudicou muito a entrada de Santos. Não que ela venha a absorver o projeto da nova entrada de Santos na sua totalidade. Mas participar, né? Mas seria uma contrapartida, e uma contrapartida na qual a sociedade teria visibilidade, Irineu. Hoje, na verdade, até então, nós não conseguimos enxergar qual foi esta contrapartida ou qual foi a penalização que houve em virtude desse incidente ocorrido. E aí incluído o prejuízo ambiental também, né, Marcos? Sem sombra de dúvida, o que é bastante impactante para a região. Então, esta contrapartida, ela é de suma importância. Nós precisamos fortalecer, Irineu, a interlocução existente entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, fazendo este meio campo entre essas duas esferas para que a gente possa fortalecer o trabalho no Porto de Santos. Bom, Marcos, nós tivemos nessa semana também o anúncio da saída do Antônio de Pádua Andrade, que é diretor da Codesp, que estava no cargo desde 2015. O que essa mudança representa, Marcos? Eu vou usar uma palavra. Hoje está muito em moda a gente falar em austeridade, né? Em preservação dos custos, nós termos aí uma reformulação de gestão. Nós percebemos que a população e principalmente os políticos, no modo geral, vêm se utilizando muito desse argumento ou deste artifício, Irineu. E cabe bastante nessa mudança que está ocorrendo agora
propriamente na Codesp. A Codesp, por si só, nesta área de engenharia, anunciou inúmeros estudos que foram feitos durante todo este período de vigência do cargo do antigo, agora, diretor de engenharia da Codesp. E eu espero, honestamente, Irineu, que todos esses estudos que foram feitos e todas essas análises, elas venham a ser preservadas pelo novo diretor de engenharia que vem assumir o cargo, a fim de não termos aí novos investimentos desnecessários nesta pasta, que é uma pasta tão importante dentro da Companhia Docas do Estado de São Paulo. Mais ou menos o que acontece quando muda a administração pública, não é? Exato. Não vou fazer nada desses projetos que estavam aí porque não tive participação nenhuma, então quero tudo novo. Vamos torcer para não acontecer na Codesp, né? Não tenha dúvida, eu acho que esse é o desafio do novo diretor. O Rodrigo Nunes assumiu agora mais recentemente em Brasília, é uma pessoa que tem bastante visão nesta área portuária e eu espero que ele também possa contribuir vertiginosamente para o Porto de Santos em virtude dos investimentos que nós necessitamos. Bom, ainda no Porto de Santos, a Libra Terminais planeja unificar os seus terminais no Cais Santista. Primeiro, o que significa isso, essa unificação? Ela tem pontos diferentes e o investimento na casa de 800 milhões. O que isso significa? Qual é o impacto disso também, Márcio? Irineu, a Libra Terminais por si só, ela tinha terminais como se fossem terminais independentes. Ela tinha o terminal 33, o terminal 35 e o 37. O que operacionalmente, logisticamente, era bastante complicado de se controlar em virtude da alta competitividade que existe hoje no Porto de Santos, em virtude dos novos brownfields que foram instalados no porto. O que é brownfields? Vamos falar para os leigos. Brownfield é como se fosse o terminal quadradinho que nós analisamos principalmente nos portos internacionais. A BTP e a Embraport são aqueles quadrados, né? Então, a operação de entrada e saída, carga e descarga e movimentação dentro desse terminal, logisticamente, ela é muito mais fácil do que você ter 3 terminais independentes e para que você possa transferir toda essa carga. Em virtude desses brownfields, como nós explicamos, estarem no Porto de Santos, evidentemente que houve um desequilíbrio muito grande na competitividade em relação a outros terminais que já estavam instalados no Porto de Santos. Esta iniciativa do governo federal em dar a permissão para que a Libra faça esses investimentos, ela vai contribuir não só para garantir a empregabilidade neste terminal, nesta atividade privada, como também fazer com que a unificação venha a contribuir para que a Libra seja tão ou mais competitiva do que esses terminais que hoje estão instalados. Esses terminais 33, 35 e 37, eles fisicamente estão um do lado do outro lá no porto? Não chegam a estar fisicamente um ao lado do outro, eles estão próximos um ao outro, mas não fisicamente um ao lado do outro. Mas permite essa unificação que eles estão colocando? Permite. Esse projeto é um projeto bastante interessante por parte da Libra Terminais, onde ela remove também os trilhos do trem, que hoje geram um impacto e um gargalo muito grande logístico, em virtude de que todo momento que o trem atravessa esses terminais, o tráfego rodoviário ele é comprometido, e esse projeto vem com a criação de um viaduto para que se possa atender todas essas necessidades. O que é importante dizer, Irineu, nesta questão dos investimentos, é que nós também temos que atrair os players internacionais. A Libra vai fazer investimentos vertiginosos na aquisição de novos equipamentos. E nós temos que, de alguma forma, atrair estes players internacionais para que possam capacitar a mão de obra que vai utilizar estes equipamentos. Para que nós não tenhamos que, novamente, ir ao mercado nacional ou internacional buscar profissionais que venham a utilizar esses equipamentos e sistemas que virão a ser adquiridos pela Libra Terminais. Esse é um problema que o país enfrenta hoje de alguma maneira, né, Marcos? Quer dizer, a modernização acaba de alguma maneira não tendo a mão de obra necessária para operar essa modernização que está ocorrendo, né, nos mercados. Não só no porto, né, de uma forma geral no país. Isso é um pouco generalizado. Eu costumo bastante pontuar estas questões. Toda vez que, eu não sei se já disse isso aqui no Caderno Regional, mas vou me repetir. Toda vez que nós queremos comprar um carro, nós não vamos à concessionária, né? Nós procuramos uma universidade para desenvolver um estudo para que essa universidade venha a construir aquele carro. Quando a gente fala especificamente de porto, Irineu, e
Porto tem muitas particularidades. Para que se você desenvolva uma tecnologia ou para que você desenvolva um equipamento para atender Porto, você tem que ter um histórico muito grande de aprendizado. Isso é engenharia pura, né? E para que você faça esse desenvolvimento e esse tipo de trabalho, perde-se muito tempo. E aí você fica atrás de todo esse avanço tecnológico. O que nós precisamos fazer, e a estratégia que nós temos que adotar para o Porto de Santos especificamente, é atrair esses players internacionais e fazer com que esses players internacionais façam parte do nosso polo de capacitação e transferência de conhecimento. Isso eu ia falar, transferência, né? Isto é de suma importância. A partir do momento que nós venhamos a conseguir estabelecer esta relação com estas empresas internacionais, evidentemente nós teremos profissionais mais capacitados e nós vamos conseguir, de uma certa forma, preservar estes empregos que hoje vêm se tornando empregos cíclicos. A operação portuária ela vem mudando constantemente e é nesse foco que nós temos que atuar, Irineu. Maxwell, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu.